Bom, pessoal, já dá para ver o meu PDF? Já, né? É, pessoal, pode me dar um reply aí se vocês estão vendo o PDF? Legal, tá bom, obrigado, Sibeli. Ah, então, tá aqui, olha. Na aula passada, então a gente começou a falar sobre a topologia da reta, né? Os elementos da topologia da reta. E aí a gente tinha uma versão manuscrita, então eu já digitei essa versão e só vou revisar alguns conceitos, tá? Pegar uma cor vermelha e a gente falou bastante sobre essa ideia de vizinhança de um ponto, tá? Então você tem uma reta, né, de números reais, aí você me dá um ponto A. Aí diz, o que seria uma vizinhança de A? Vizinhança de A seria qualquer conjunto, tá, que contém um pequeno intervalo contendo A. Então, tem que ter um intervalinho contendo A, e esse conjunto pode ser qualquer coisa, tá? Mas esse qualquer coisa tem que conter esse intervalo. Então, uma vizinhança é chamada, um conjunto é vizinhança de A se existir um epsilon positivo, tal que este intervalo em torno de A está contido no conjunto. Então, esse conjunto é uma vizinhança de A. Na prática, quando a gente vai fazer as contas, fazer teorema, resolver problemas, uma vizinhança do ponto A gente pensa simplesmente, né, simplesmente como sendo esse intervalinho em torno de A, tá? Então, esse intervalo pode ser identificado como sendo uma bolinha, esse B é de bola, o centro A, né? Aqui é a letra A, centro A, raio epsilon, tá? Então, é isso que a gente deve enxergar para uma vizinhança. E aí vem uma definição importante, tá? O que que é um ponto interior? Ponto interior é um ponto de um conjunto onde tem uma vizinhança em torno desse ponto totalmente dentro de X. Tá? Ponto interior, se existir uma vizinhança A menos epsilon, A mais epsilon, totalmente contido dentro de X. Tá? Então, só para a gente relembrar, né, se eu tenho um conjunto que é do tipo, deixa eu colocar uma bolinha aqui, digamos, conjunto 0, 1, tá? Ele, digamos que ele é aberto no 0, fechado no 1. Bom, qualquer ponto estritamente menor que 1 é um ponto interior, por exemplo. Esse ponto aqui é ponto interior, esse A aqui. Por que ponto interior? Porque você tem uma pequena vizinhança, A menos epsilon, A mais epsilon, totalmente contido dentro do conjunto. Tá? Por outro lado, esse número 1 aqui, esse número 1, não é ponto interior, porque qualquer intervalo contendo esse número 1, ele tem um pedacinho dentro do conjunto 0, 1 e um pedaço aqui fora, tá? Qualquer intervalinho em torno de 1 vai ter pontos maiores que 1 e pontos menores que 1, correto? Então, os pontos maiores que 1 não estão dentro do conjunto X, né? Ou seja, o conjunto X é o 0, 1 aqui. Portanto, esse ponto da extremidade 1 não é ponto interior. Aí você pode perguntar, e a extremidade inferior, o ponto 0? O ponto 0 não está no conjunto, tá? Então, não se aplica essa definição. Então, o ponto interior são pontos dentro do conjunto
que possui aquela propriedade de ter uma bolinha, ter uma vizinhança em torno do ponto, totalmente contido dentro do conjunto. Ponto interior, tá? E com essa ideia, você podia definir o interior de um conjunto, tá? Dado um conjunto X, quem é o interior do conjunto? Então, o interior de um conjunto X, denotado por X bolinha em cima, ou simplesmente int de X, esse int para denotar interior, é o conjunto de todos os pontos interiores de X, tá? Tem um 2D aqui, é o conjunto de todos os pontos interiores de X. Tá? Então, isso é chamado interior. Então, agora, finalmente, vem a definição de um conjunto aberto, que é super importante aqui, tá? Um conjunto A de números reais é aberto se todos os seus pontos são pontos interiores, tá? De A é um ponto que não seja interior. Então, todos os pontos são pontos interiores. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o conjunto A coincide com o seu conjunto de pontos interiores, A igual a zero. Tá? Bom, e se o conjunto A não tiver nenhum ponto? Ora, se tiver nenhum ponto, você não consegue aplicar essa definição, porque essa definição ela é aplicada para conjunto que tem pontos e os pontos são interiores. Então, por compatibilidade, se o conjunto for vazio, o conjunto vazio também é aberto, né? Porque você não consegue contrariar, tá? Você não consegue dizer que o vazio possui um ponto que não é interior, tá? Por quê? Porque não tem nenhum ponto dentro. Então, você não consegue negar é, essa ideia de ser todos os pontos têm que ser ponto interior. Ah, mas o conjunto vazio não tem ponto. Ah, então é aberto, tá? Então a gente define o conjunto aberto como conjunto vazio como um conjunto aberto. Legal. Então a gente tinha falado sobre isso ontem, aliás, na semana passada, e a gente mostrou uma propriedade super interessante, tá? Que era o seguinte: caracterização de convergência de sequências usando uma vizinhança. Tá? Então, uma sequência xn converge para A, se e somente se, para qualquer aberto A, ou para cada aberto A, tá? Existe um n0, esse n0 depende do ponto A, é claro, né? Existe um n0 tal que, para n maior que n0, implica que o xn está dentro do conjunto A. Como é que é isso, né? É que, olha, na convergência de sequência, né? Se xn converge para A, dado epsilon positivo, o limite, dado epsilon positivo, você pensa as vizinhanças VA, tá? Como sendo um A menos epsilon, A mais epsilon. Tá? E aí aparece a figura desse epsilon, né? Então existe um n0, tal que para n maior que n0, o xn está ensanduichado entre a menos epsilon, a mais epsilon. Ou seja, esse cara é o conjunto V que nós estamos falando. Tá? Então, convergiu significa que para cada vizinhança do ponto limite, né, do ponto A, né, ponto limite, existe um N, tal que depois daquele N, os XN estão todos dentro dessa vizinhança. Tá? É isso que caracteriza X tendendo para A. Tá? Então, aqui tem uma demonstração já digitada, bastante, né, assim, claro, na minha opinião. Vocês podem dar uma olhada depois. Aí nós também provamos o seguinte: intersecção finita de abertos é aberta. Tá? Porém, se você for fazer união, você pode
é unir qualquer quantidade de abertos. União qualquer de abertos é aberto. Porém, a intersecção de abertos é aberto quando é finita, tá? E demonstração super tranquila, a gente fez isso na aula passada. A gente tem um contra-exemplo, tá? É quando você tem intersecção de infinitos abertos. Intersectar infinitos abertos pode resultar alguma coisa que não é aberto. Então, a gente tinha aqui, ó, a intersecção infinita de conjuntos abertos nem sempre é aberto, tá? E o exemplo típico é esses abertos, por sinal, encaixados, tá? A n é menos 1 sobre 1 sobre, menos 1 sobre n e depois 1 sobre n, tá? Aí, quando o n começa a crescer, fazendo a intersecção, né? No final das contas, só vai sobrar o elemento zero, quando eu fizer a intersecção de todo mundo. Mas o zero sozinho não é um conjunto aberto. Por quê? Porque o conjunto aberto, todos os seus pontos têm que ser ponto interior. Aí esse conjunto só tem o zero. Aí você pega uma vizinhança em torno do zero, ele não cabe no conjunto, porque esse conjunto tem um ponto só, ele não contém intervalos dentro. Então, não existe um intervalo que contém o zero e está totalmente contido no conjunto intersecção aqui. Então, essa intersecção, né, vamos falar, essa intersecção produz um conjunto que não é aberto. Tá? Então, esse é um contra-exemplo interessante. Aí, então, depois a gente falou o que era fechados, tá? Na aula passada. Um conjunto. Então, para definir fechado, você precisava saber o que era um ponto aderente, um ponto assim, grudado no seu conjunto, né? Grudado assim, uma visão intuitiva, mas a palavra técnica é aderente. Então, dizemos que um ponto na reta real, tá? Não necessariamente dentro do conjunto X, então esse ponto é aderente ao conjunto X, se tal que essa sequência converge para A. Então, se tem uma sequência dentro de um conjunto X e essa sequência converge para um número A, esse número A é um ponto aderente ao conjunto. Esse número A pode estar dentro do conjunto ou fora de conjunto. Tá? Então, em particular, se um ponto A é, se um ponto A está dentro do conjunto X, então esse ponto A é obviamente aderente ao X. Por quê? Porque basta tomar uma sequência constante, né? Xn é igual a, e essa sequência Xn converte para A, tá? E, portanto, A é um ponto aderente. Tá? E então, com isso, a gente consegue definir o que é um fecho. Tá? Então, um fecho chama-se fecho de um conjunto, tá? Chamado X barra, tá? Colocar uma barra em cima significa fechar um conjunto. Tá? Então, o fecho de um conjunto é todos os números reais, tais que o número A é ponto aderente de X. Ou seja, o fecho é o conjunto de todos os pontos de aderência. Tá? E aí, a gente consegue definir o que é um conjunto fechado. Então, tá aqui, ó. Vou pegar um azul aqui. Dizemos que um conjunto X é fechado se este contém todos os seus pontos aderentes. Então, quando é que um conjunto é fechado? Se ele contém todos os seus pontos aderentes, tá? Em outras palavras, a aderência de um conjunto
fecho, né? Ou aderência, eu acho que nós usamos a palavra fecho. O fecho de um conjunto é o conjunto de todos os seus pontos aderentes. Legal. O que é ser fechado? Ser fechado significa que o conjunto contém todos os seus pontos aderentes. Tá? Mas a gente já tinha notado que todos os pontos do conjunto também são pontos aderentes. Então, ser fechado significa x igual a x barra. Tá? Essa é a ideia. E, de forma análoga, então, por compatibilidade de ideias, de conceitos, se o conjunto for vazio, então o conjunto é fechado. Então, o conjunto vazio, eu depois vou trocar isso aqui pelo conjunto aberto também, aliás, conjunto vazio também é aberto. Então, o conjunto vazio, ele é aberto e fechado, tá? Nessa definição aí do nosso curso aqui. Exemplo, todo intervalo fechado aqui, sempre que eu digito um texto, eu tenho que ler eu só tenho que dar uma lida melhor. Então, todo intervalo fechado é um conjunto fechado. Aqui tinha uma palavra não, a gente vai deletar aqui. Então, todo intervalo fechado é fechado. B, o conjunto 0, 1, tá? Aberto no 0, fechado no 1, não é fechado e nem aberto. Não é aberto por causa do número 1 aqui. Tá? Esse número 1 não é ponto interior. Por quê? Porque para ser ponto interior, existe uma vizinhança em torno do 1 totalmente contido dentro do conjunto X, que é o 0, 1. Mas qualquer vizinhança que contém um ponto 1 contém pontos maiores que 1. E os pontos maiores que 1 não estão no conjunto. Então, esse conjunto não é aberto. Também não é fechado, sabe por quê? Você pega uma sequência xn, que está dentro do conjunto, e essa sequência xn, que é do tipo 1 sobre n, a gente sabe que converte para zero, quando n evolui. Então, xn converte para zero, zero é ponto aderente, e o ponto aderente não está dentro do conjunto x grande, porque o conjunto x aqui não contém o zero. Eles são pontos estritamente maior que zero, menor ou igual que 1. Então, esse é um exemplo de um conjunto que não é nem aberto nem fechado. Tá? E só por tabela, né, a gente enxerga que a aderência ou fecho do conjunto X é 0, 1 fechado. Tá? Legal. Que mais eu ia falar? Então, depois veio um teorema tá, de identificação ou caracterização. Então, ele diz assim: tem outra maneira de caracterizar um ponto aderente? Tem. Então, um ponto A de R é aderente de X se somente se toda a vizinhança de A contém algum ponto de X. Tá? Gente, ponto aderente significa, como nós definimos, que esse ponto A é limite de uma sequência do conjunto X. Tá? Mas isso significa que esse ponto A tem a seguinte propriedade: toda a vizinhança do ponto A tem que ter algum elemento de X. Olha, então é assim, se esse ponto A está dentro do conjunto, basta você tomar uma sequência igual ao próprio ponto A. Pronto, ele já é ponto aderente. Se esse ponto A não estiver dentro do conjunto, significa que tem uma sequência inteirinha do conjunto indo para A. Mas dizer que tem uma sequência indo para A significa que qualquer vizinhança do ponto A
tem elementos da sequência dentro, né? Porque a sequência está indo para A, tá? Mas os elementos da sequência são elementos de X. Portanto, toda vizinhança de A contém algum ponto de X. Então, isso aqui é uma maneira de eu caracterizar um ponto de aderência para eu usar nas demonstrações, etc. Tá? Aqui tem a prova completa, né, de ida e volta, né? Assim, condição é necessária e a condição é suficiente. E depois a gente tinha um corolário, que foi a última coisa que a gente provou na aula, que o fecho de um conjunto é sempre fechado, tá? O fecho de um conjunto é sempre fechado. Dizer que um conjunto é fechado, a gente já tinha observado, é dizer que o conjunto coincide com o seu fecho. Se aqui a gente quer provar que o fecho é fechado, a gente tem que provar que o fecho coincide com o seu fecho. Então, o fecho coincide com o fecho do fecho, tá? E aí a demonstração é curtinha, né? Eu vou até repetir aqui, tá? Tá a prova. É assim, queremos mostrar que o fecho contém todos os seus pontos de aderente, porque a gente quer provar que o fecho é fechado, tá? Então, pega um ponto A aderente ao fecho. Mas dizer que o ponto está no fecho, pelo teorema acima da caracterização, né, que a gente acabou de falar, significa que qualquer vizinhança de A tem que conter um ponto no meu conjunto, tá? O meu conjunto é o fecho, tá certo? Então, contém um ponto B de x barra. Mas como B está em x barra, significa que B é aderente ao conjunto X original, tá? E ser aderente ao conjunto X original significa que toda vizinhança de B contém pontos de X, tá? Mas a vizinhança de B está dentro da vizinhança de A, tá? Então, o que a gente provou é que A é aderente a X e, portanto, A está, o próprio A está dentro do fecho de X. Ou seja, todo mundo que está no fecho de X, tá? Na verdade, é um ponto aderente ao fecho, ou seja, o X barra coincide com X barra barra. Tá legal? Então, isso aqui foi a última coisa que a gente viu na aula passada. E dentro assim, dessa sequência de ideias, a gente provou, a gente definiu o que era aberto, o que era fechado, provou algumas propriedades e mostrou que o fecho é sempre um conjunto fechado. E aí, por analogia, a gente deveria mostrar que o interior de um conjunto tem que ser aberto, é sempre aberto, tá? Então, eu coloquei aqui nessa versão digitado o lugar certo do teorema. Então, eu chamei um lema porque, na verdade, acho que no livro é um exercício, tá? Então, é bastante importante, né? Então, a gente vai observar aqui que o interior de um conjunto é sempre aberto, tá? Pode ser vazio, tá? Mas o vazio é aberto, tá certo? Interior é sempre aberto significa que o interior de um certo conjunto só contém pontos interiores do interior, ou seja, o interior do interior é igual ao interior, tá? E eu vou provar isso já já. Gente, você me dá só um segundinho, já vou só pegar um copo d'água aqui. Tá bom, professor.
Pronto. Vamos lá. Deixa eu pegar um azul aqui. Quero mostrar que o interior de um conjunto é sempre aberto, tá? Então, para mostrar isso, pego um ponto A dentro do conjunto e vou mostrar que esse ponto A é interior ao conjunto, tá? Só observando que o conjunto que eu estou pegando, opa, deixa eu apagar aqui um negocinho, o conjunto que eu estou pegando é o interior, A com uma bolinha em cima, tá? Então, se eu conseguir mostrar que todo elemento de A bolinha é interior a bolinha, significa, né, da definição, que existe um epsilon, tal que A menos epsilon e A mais epsilon está contido dentro de A, tá? Por quê? Porque o A está dentro do interior do A original, do conjunto original. Ó, dizer que está dentro do interior é porque existe uma vizinhança totalmente contido no conjunto original. Legal. Então, agora eu vou fechar os olhos e pegar um ponto X arbitrário do conjunto dessa vizinhança, A menos epsilon, A mais epsilon. Isso significa que esse ponto X está ensanduichado, ou está dentro, né, do intervalo A menos epsilon, A mais epsilon. Tá? Olha, então, gente, você tem o ponto A, você tem A mais epsilon e tem A menos epsilon aqui, tá? Tem um A mais epsilon e tem um A menos epsilon. Vou colocar um A aqui. E aí eu fechei os olhos e peguei um ponto X. Olha, esse intervalo é aberto, eu nunca vou pegar as extremidades, eu vou ter que pegar alguém no meio aqui. Eu peguei um ponto X aqui. Se eu pegar um ponto X aqui, eu percebo que esse X tem uma certa distância com A e uma certa distância com a fronteira, A mais epsilon ou A menos epsilon. Então eu pego essa menor distância e consigo colocar aqui dentro uma pequena vizinhança, tá? Uma vizinhança Vx dentro da vizinhança de A, tá? Então a vizinhança de Vx, aqui tem um pequeno problema de digitação, então aqui eu peguei um x arbitrário, né? Então aqui é x. Então eu consigo um pequeno intervalo Vx, que é x menos epsilon, x menos delta, x mais delta, totalmente contido, né, dentro dessa vizinhança A menos epsilon, A mais epsilon, que está dentro de A, tá? Então, em particular, eu mostrei que se eu fechar os olhos, pegar um elemento x de A menos epsilon, A mais epsilon, esse elemento x, tá, contém uma vizinhança totalmente contido dentro de A. Ou seja, esse elemento x, tá, esse elemento x é ponto interior de A. E, portanto, esse elemento x que eu peguei arbitrariamente está em A bolinha, tá? Então, como eu peguei o x arbitrário qualquer, essa conclusão vale para todo x. Ou seja, para todo x na vizinhança A menos epsilon, A mais epsilon, temos que esse x está dentro de A bolinha. Olha, isso quer dizer que esse elemento A, na verdade, tá, é um ponto interior à bolinha, tá? E, portanto, a bolinha é aberta, já que eu mostrei que qualquer ponto A de A bolinha, tá? Existe uma vizinhança A mais epsilon, A menos epsilon, totalmente contido dentro de A bolinha, e, portanto, a bolinha é conjunto aberto, tá? Então, o que nós provamos aqui é que o interior de um conjunto aberto, aliás, o interior de um conjunto qualquer é sempre um conjunto aberto.
O fecho de um conjunto qualquer é sempre um conjunto fechado, tá? Então, se você tem um conjunto qualquer e você quer encontrar um fechado que contém esse conjunto, é só tomar o fecho, tá? Se você tem um conjunto qualquer e quiser encontrar um subconjunto aberto, é só pegar o interior, tá? Bom, gente, então isso aqui era basicamente, fora esse lema, né? O que a gente viu antes era revisão da aula passada. Gente, são muitos conceitos aqui, eu preciso perguntar se vocês estão familiarizados, alguma dúvida, algum exemplo. Nós estamos aqui para revisar essa primeira parte aqui. Gente, não tem dúvida? Então, tá bom. Eu vou fazer as pequenas correções e daqui a pouco eu já ponho isso nas notas de aula do Moodle. Todo jeito, né? Sempre lembrando, tudo que eu escrevo aqui nas notas que estão no livro, tá? Eu só retiro, né? Escrevo para eu poder explicar a aula para vocês nesse vídeo. Então tá, vou descompartilhar. Eu vou carregar outro PDF, que seria a parte 2 aqui. Legal. Bom, essa seria a matéria nova para a aula de hoje, incluindo com o lema que a gente provou agora há pouco. Então, compartilhar. Tá, então essa parte está manuscrito ainda, eu ainda não digitei, eu devo terminar de digitar para a próxima aula. Tá. Então, gente, pronto. A gente já tinha falado de conjuntos abertos, conjuntos fechados, e saber que o fecho é uma palavra importante, né? O fecho é o conjunto dos todos os pontos aderentes, tá? É um conjunto sempre fechado, tá? E depois tem o interior. O interior é um conjunto aberto, tá? O conjunto que contém os pontos interiores de um conjunto e o interior de um conjunto é sempre aberto, tá? O fecho é sempre fechado, o interior é sempre aberto. Tá? E agora vem um teorema que relaciona abertos com fechados, tá? Então vem esse teorema 3 do livro. Então o teorema 3 diz assim: um conjunto F de números reais é fechado se somente se o seu complementar, tá, é um conjunto aberto. Tá? Então, o que está dizendo aqui é, se um conjunto é fechado, seu complementar é aberto. Se um conjunto é aberto, o seu complementar é fechado, tá? Porque é só usar um argumento complementar do complementar, tá certo? Ah, eu vou precisar, para demonstrar isso, na verdade, isso aqui é super fácil, então vamos. Eu só queria dizer assim: olha, eu tenho um conjunto A, então o complementar de um conjunto A, a gente escreve às vezes assim, tá? Aquele C comprido, né? É complementar do conjunto A em relação a um outro conjunto, tá? Um conjunto B, por exemplo. Bom, então o que eu quero dizer é que isso aqui é notação, tá? Se o conjunto B já estiver estabelecido,
né? Você sabe que é complementar em relação ao universo, vamos supor assim, que é, né, no caso, os números reais, tá? Todo. Então, eu quero achar o complemento do A dentro, né, do universo números reais. Então, uma vez que você já estabeleceu o que é isso, você não precisa usar essa notação carregada, cheio de, tá, símbolos, difícil de escrever. Você simplesmente escreve A Czinho, tá? Tem um C aqui. Então, AC significa complementar de A. Ah, mas em relação a que conjunto? Em relação a um conjunto que nós combinamos, tá? E, portanto, eu não preciso ficar lembrando. Então, o conjunto que nós combinamos é a reta, né? Os números reais todos. Então, eu estou combinando com vocês aqui, olha, eu estou fazendo complementar em relação ao universo, tá? O conjunto real todo. Tá? Gente, eu usei a palavra universo, mas vocês sabem que a essa altura do campeonato, universo é apenas o conjunto maior do qual você está trabalhando, tá? Então, se você estivesse trabalhando com indução, com não sei o quê, propriedade de números naturais, o seu universo é os números naturais, tá? Se você estiver discutindo raízes de uma equação de segunda ordem, então as raízes podem ser reais ou complexas, não, e pode não ter raiz. Então, o seu universo é o conjunto dos números complexos, tá? E aqui na topologia da reta, tudo que eu estou falando está na reta. Então, nosso universo é a reta, ou seja, os números reais. Tá legal? Então, gente, o que significa essa notação A elevado a Czinho, tá? Significa complemento de A, tá? O complementar de A. Legal. Então, eu quero mostrar que se F é fechado, o seu complementar é aberto. Então, legal, ó. Seja F fechado, e aí eu vou pegar um ponto A do complemento, tá? Do complementar da F. O que que eu preciso? Eu preciso mostrar que todo mundo que está no complementar de F são pontos interiores desse complementar. E aí eu acabei provando que o complementar é um conjunto aberto, tá? Então eu peguei um ponto A dentro do complementar, tá? Olha, se o ponto A tá dentro do complementar, tá? É, então esse ponto A não pode ser ponto de aderência de F. Por que não pode? Porque a F é fechado. F é fechado e a F contém todos os seus pontos aderentes, tá? Por definição de ser fechado. Então, como eu peguei o ponto A no complementar, significa o ponto A não está dentro de F grande, tá? Conjunto F, e, portanto, o ponto A não é aderente, tá? Legal. Agora eu vou continuar pensando. Olha, se o ponto A não é aderente, então existe uma vizinhança, tá? A menos epsilon, A mais epsilon, tal que a intersecção dessa vizinhança com o conjunto F é vazio. Gente, por que eu concluí isso? Porque eu tenho a caracterização de ponto aderente. Ponto aderente é aquele ponto que qualquer vizinhança dele contém elementos do conjunto F, tá? Mas eu estou dizendo que esse ponto A não é aderente, portanto, deve existir um intervalo, tá? Uma vizinhança de A que não contém ninguém do conjunto F grande. Caso contrário, esse ponto A seria ponto aderente a F, tá? Que sabemos que não é. Então, logo, se esse intervalo não tem nenhuma intersecção com o conjunto F grande, é porque esse intervalo está no complementar de F, que eu chamei de A, tá? Eu tinha chamado aqui, ó, complementar de F
é A, né? Então, esse intervalo tá totalmente dentro de A. Olha, dizer que o intervalo em torno de A está totalmente contido num certo conjunto, então esse Azinho é um ponto interior desse conjunto. Então esse Azinho que está em A é ponto interior do complementar de F, que eu chamei de A grande. Então, esse conjunto complementar é um conjunto aberto, porque todo mundo que está dentro do complementar, na verdade, é ponto interior do complementar. Portanto, o complementar é um conjunto aberto. Tá? Então, gente, se você tem um fechado, o seu complementar é aberto. Aí, analisando da mesma forma, usando ideias de complementar e não complementar, a gente percebe que a gente consegue provar que se o complementar é aberto, tá? Então o conjunto original tem que ser fechado, tá? Legal, então tá bem explicadinho no livro, também é um exercício, né, de raciocínio de análise matemática. Você provou uma condição necessária e aí você vai usar um argumento de complemento para provar que a condição é suficiente. Então, eu deixei como exercício mais para vocês assim trabalhar um pouquinho, tá? Legal. Esse era o primeiro ponto. Agora vem um teorema bastante interessante que a gente tinha provado na aula passada um resultado para abertos, que dizia assim: a união qualquer de conjuntos abertos é sempre aberta. E a intersecção? A intersecção você tem que pegar intersecção finita, tá? Então, a intersecção finita de abertos também é aberta. A intersecção tem que ser finita, mas a união pode ser qualquer. Então, esse era um teorema para conjuntos abertos. Então, agora está na hora de a gente fazer um teorema similar, só que para conjuntos fechados. Então, é o teorema 4 do livro aqui. Então, seja F1, F2, Fk, conjuntos fechados. Então, a união finita de conjuntos fechados é fechado. União finito, né? Porque vai até K, 1 até K. Item B. Agora, eu pego uma família qualquer de conjuntos fechados, tá? A intersecção vai ser sempre fechada. Então, a intersecção qualquer de fechados é fechado. Porém, quando eu for falar da união, eu preciso que a união seja finita. Então, união finita de fechados é fechado, porém, a intersecção a gente pode pegar uma família qualquer. Intersecção qualquer de fechados é fechado. Veja que é o oposto, né, para o caso dos abertos, né? O aberto, na hora de eu fazer a união, pode ser qualquer união. Para os fechados, tem que ser união finita. Tá? Em relação à intersecção, a intersecção finita de abertos é aberto. Porém, para fechados, a intersecção pode ser qualquer família de fechados, a intersecção vai ser fechada. Então, gente, você percebeu que eu tenho um resultado igual a esse, igual ao modo de falar, né? Assim, por simetria, né? Um resultado desse tipo para conjuntos abertos. Eu quero mostrar agora esse resultado, por analogia, para conjuntos fechados. E aí, ao invés de começar tudo de novo, eu vou usar o teorema para abertos e usar a ideia de que o complementar de um aberto tem que ser fechado, tá? E vice-versa, que é o teorema que a gente provou agora há pouco. Para essa demonstração, eu preciso
tá? É o chamado Lei de Morgan, tá? Então, Lei de Morgan diz assim, deixa eu só colocar aqui, Lei de Morgan é o seguinte, o complementar da união coincide com a intersecção dos complementares, tá? Então, ó, complementar da união, tá? Então, a união vira intersecção e o complementar entra dentro do conjunto. Então, fica complementar da união coincide com a intersecção dos complementares. Gente, uma pergunta. Vocês conhecem, já ouviu falar desse teorema? Olá. Não, professor, eu nunca ouvi falar, não. Eu já ouvi falar só em análise, ou em análise não, em variável complexa. Sem problema. Sabe por quê? Porque eu ia perguntar assim, eu pensei assim, vocês vão falar, professor, a gente sabe, porque é matéria do vestibular. Aí eu perguntaria, vocês sabem provar? Aí vocês diriam que, não sei. Então, eu vou demonstrar aqui, tá? E aí a gente fica conhecendo esse resultado. Tá legal, hein? Então ele diz assim, ó. Você tem uma família XI de conjuntos, tá? E aí você faz a união dessa família e aí depois vai fazer o complementar, tá? Complementar. Então, o De Morgan, né, ele provou que a união, o complementar dessa união coincide com a intersecção dos complementares, tá? Então a gente vai provar isso mostrando que esse conjunto do lado esquerdo está contido no conjunto lado direito, tá? E o conjunto lado direito está contido no conjunto lado esquerdo. E, portanto, por igualdade de conjunto, né, a gente conclui que esses dois conjuntos são iguais. Então tá, gente, ó. Vamos provar isso, ver como isso é tranquilo. Eu vou pegar um ponto x do conjunto do lado esquerdo, né? Olha, seja x no complementar da união. Ora, se o x está no complementar da união, é porque o x não está na união, porque está no complementar, tá certo? Então, x não está na união. Dizer que x não está na união significa dizer que o x não está em nenhum desses conjuntos. Porque se o x estivesse em pelo menos um dos conjuntos xi, tá? Ele estaria na união, tá certo? É definição de união. Se você está em qualquer um dos componentes, você está na reunião de todo mundo, tá? Então, se o x está no complementar, é porque o x não está na união, né? Já que está no complementar da união. Dizer que não está na união é dizer que x desculpa, aqui tem, não pertence. Então, tem uma barra aqui. É dizer que o x não pertence a xi para nenhum i, tá? Mas dizer que x não pertence a xi significa dizer que o x está no complementar de xi, tá? Para todos os i's. Se ele está no complementar de todo mundo, ele está no complementar, na intersecção do complementar, né? Ó, x está em todos esses conjuntos aqui. Portanto, x está na intersecção. Ó, x está na intersecção desses conjuntos x grandão e complementar. Então, eu acabei de provar isso. Ó. Peguei um xzinho daqui e mostrei que esse xzinho está no lado direito, tá? Na intersecção dos complementares. Então, eu acabei provando que o complementar da união está contido na intersecção dos complementares, tá? Agora eu vou fazer a recíproca, tá? Então, reciprocamente,
pega alguém que está do lado direito, tá? Pega um y na intersecção dos complementares. Ora, se você está na intersecção, é porque você está dentro de cada um dos componentes. Então, y pertence a xi complementar para todo i. Está em cada um dos componentes, dos elementos dessa intersecção. Olha, dizer que xi está no complementar, dizer que o y está no complementar de xi, significa, dizer que o y não está em xi, para cada i, tá? Y não está em xi. Ora, dizer que não está em xi, para nenhum desses i, é dizer que o y não está na união desse xi. Então, olha, o y não pertence a xi para nenhum i, tá? Em particular, o y não está na união desses i's aqui, desses xi, tá? Já que não está em nenhum deles. Olha, dizer que não está na união significa, quer dizer, dizer que não está num conjunto significa dizer que está no complementar. Ou seja, esse y está no complementar da união, tá? Então, eu peguei um cara do lado direito e mostrei que ele está no lado esquerdo. Ou seja, eu peguei e mostrei que a intersecção dos complementares está contido no complementar da união, tá? Que era justamente o que eu queria provar. Então, eu provei que A está contido em B e B está contido em A. Portanto, A igual a B, tá? Tá legal, gente? Isso aqui são as leis de Morgan, tá legal? Bastante importante quando você vai usar essas ideias de reciprocidade, de complementar, de união, de intersecção. Então, ele amarra bem essas ideias. Legal, então vamos demonstrar o nosso teorema. Cadê? Nossa, tem bastante matéria hoje. Dá tempo, tranquilo. Tá bom. Então, gente, eu tenho dois teoremas para mostrar. Então, primeiro, vou mostrar o seguinte. Eu pego meia dúzia de conjuntos fechados, aí eu mostro que a união de fechados é fechados, tá? União finita de fechados é fechados. Legal, então aqui A. Vou mostrar isso. Vou usar o teorema de Morgan, né? E aí, então, do teorema de Morgan, eu sei que eu peguei a união de fechados, tá? E aí, eu quero mostrar que é fechado. Para mostrar que é fechado, basta mostrar que o seu complemento, seu complementar, é um conjunto aberto, tá? Porque a gente já sabe disso aqui pelo teorema anterior, tá? Complementar de um fechado é aberto, complementar de um aberto é fechado. Então, olha, o que eu preciso mostrar é que o complementar de uma união finita de fechados tem que ser aberto, tá? Mas o complementar, a união de fechados, complementar da união que cada complementar aqui, ele é aberto, porque FI é fechado, então seu complementar é aberto. E aí eu tenho um número, uma intersecção finita. E a gente sabe que a intersecção finita de abertos é aberto, tá? Portanto, essa intersecção aqui é um conjunto aberto, tá? Ou seja, a união, o complementar da união é aberto, tá? Olha, se o complementar de um conjunto é aberto, é porque esse conjunto original, que é a união de φ, tem que ser fechado, tá? Então,
né, usando complementabilidade, e aí, quando eu fiz o complementar, eu estou dentro do discurso de conjuntos abertos. E eu sabia, então, que a intersecção finita de abertos é aberto. Tá? Então, gente, nós acabamos de provar que a união finita de fechados é fechado. Tá? Bom, já agora vamos continuar a prova. Vamos provar, então, que a intersecção de qualquer quantidade de conjuntos fechados é um conjunto fechado. Tá? E como é que eu vou provar isso? Eu vou provar usando o lema de Morgan, tá? E lema ou teorema, tá? E também mostrar que o complementar de um fechado é aberto, tá? Vou usar esse fato. Então, olha, para cada lambda, tá? Eu sei que f lambda é fechado. E, portanto, o seu complementar aqui é aberto, tá? Para cada lambda. Aí eu vou pegar a união dos complementares, vou chamar de uma letra A, só para não carregar demais aqui. Também não faz diferença, tá? Isso aqui é a união dos complementares. Veja, gente, cada complementar é um aberto. E eu sei que união de qualquer quantidade de abertos continua aberto. Então, isso aqui é aberto, tá? Por sinal, isso aqui era o teorema 1, tá, da aula passada. Agora eu vou usar o teorema de Morgan, tá? Então, o, o meu conjunto, deixa eu chamar essa intersecção de F. Então, a complementar essa intersecção, pelo lema de Morgan, coincide com a união dos complementares, tá? Mas a gente acabou de falar aqui que essa união é um conjunto aberto. Veja, essa união é um conjunto aberto, mas essa união coincide com o complementar de alguma coisa. Então, aqui está dizendo que o complementar de alguma coisa aqui, tá? Essa coisa aqui é aberto. E, portanto, essa coisa aqui, que é a intersecção dos F lambda, tem que ser um conjunto fechado, tá? Complementar de um fechado é aberto, complementar de um aberto é fechado. Tá certo? E aí a gente provou que a intersecção, tá, qualquer de fechados é um conjunto fechado. Gente, deixa eu só fazer um comentário. Normalmente, sobretudo vamos falar assim, num curso de análise presencial, tá? O que se espera do aluno? Se espera que o aluno sabe demonstrar, sem olhar caderno, sem olhar livro, todos os teoremas que são tratados no livro. Ah, professor, tem que saber todos os teoremas? Tem. Você tem que saber todos os teoremas enquanto você é aluno de análise 1. É isso que todos os matemáticos do mundo entendem e é assim que a gente lida, tá, com a nossa formação. Qual outra disciplina que eu tenho que aprender todos os teoremas? Enunciar e demonstrar. Álgebra linear, tá? Eu tenho que saber todos os teoremas básicos. Tá? Ah, mas eu vou esquecer daqui 10 anos. Ah, normal, né? Daqui a pouco a gente esquece tudo, né? É normal, mas esse é o treinamento. Então, eu peço para vocês estudar isso, tá? Reescrever esse teorema com as suas próprias palavras, para você, né, sentir a profundidade de cada afirmação, tá? De cada relação aqui. Tá certo? Não fica só olhando assim e pronto. Por quê? Porque as aulas remotas vão terminar e depois tem as outras disciplinas, tá? E as outras disciplinas, tipo, vamos falar assim, geometria diferencial, análise funcional,
teoria da medida, equações diferenciais, todos eles vão usar análise matemática, assim, como se você soubesse de tudo, tá? E é natural, acreditem, isso faz parte de... É que nem, sabe, você conduzir um carro. Aí você fala, eu tenho que saber estacionar o carro numa vaga apertada? Tem, faz parte, senão você não vai conseguir, né, parar o carro perto do trabalho, etc. Então, esse é o treinamento de análise 1. Legal. Então, agora tem um exemplo que eu quero continuar aqui. Gente, alguma pergunta sobre as coisas que nós estamos vendo? Deixa eu dar uma checada aqui se a conexão está boa. Legal, nós temos 11 pessoas na reunião, eu e mais 11, tudo certo, tudo tranquilo. Bom, gente, esse exemplo é assim. Pega um conjunto X limitado, tá? Por que o conjunto X limitado? Porque eu estou pensando falar sobre o supremo e o ínfimo, tá certo? Já que um conjunto limitado significa limitado superiormente, inferiormente, e aí, pela propriedade do supremo, né? Existe supremo e ínfimo. Então, seja Azinho ínfimo de x e Bzinho supremo de x, tá? Então, A e B, né, o supremo e o ínfimo, são aderentes ao conjunto X, tá certo? Então, o que eu estou mostrando é que se um conjunto X é limitado, o seu ínfimo e seu supremo são pontos da reta que estão grudados no conjunto. Pode estar fora ou pode estar dentro, tá? Mas se estiver fora, ele tem que estar grudado, tá? Tem que ser um ponto aderente. De fato, ó, a gente... Vamos pegar o supremo aqui. Então, A igual ao supremo de x. Então, isso, o que significa dizer que A é supremo de x? Primeiro, A é cota superior de x, tá? Segundo, qualquer coisa maior, deixa eu ver se eu coloquei. A é cota superior, tá? Qualquer coisa maior que A não pode ser o supremo, tá? Por quê? Porque o supremo é a menor cota superior, tá? Então, aqui, ó, A mais 1 sobre N não é cota superior, tá? Já descobri onde eu... Aqui, na verdade, é um sinal de menos. Olha, então, tá aqui. Deixa eu explicar de novo. Se A é supremo, significa que ele é cota superior. Porém, além disso, não é qualquer cota superior, é a menor cota superior, tá certo? Supremo é a menor cota superior. Olha, se A é a menor cota superior, qualquer coisa menor que A já não é mais cota superior, tá? Então, A menos 1 sobre N, por exemplo, que é uma coisa que pode ficar pequenininho, então esse número é menor que A. Então, é menor que A, não pode ser cota superior, já que A era a menor cota superior. Então, a gente pode escolher um xn, tal que, gente, aqui, ó, só para lembrar que aqui é sinal de menos, tá? Então, eu posso ensanduichar aqui A menos 1 sobre N, menor que xn, menor ou igual que A, tá? Porque já que esse cara não é cota superior, é porque existe algum elemento do conjunto que domina esse número aqui, tá? Então, e esse elemento do conjunto nunca pode ultrapassar A, já que A é o supremo.
tá? Então, você percebeu que essa sequência que eu peguei aqui, quando eu fizer o n ir para infinito, pelo teorema do sanduíche, né, o lado esquerdo vai para A, o lado direito é A, e a sequência que está no meio tem que convergir para A, tá? Então, se A é supremo, tem uma sequência xn do conjunto convergindo para A, tá? Então, por definição, o conjunto A é ponto aderente, está no fecho do conjunto X. Pessoal, gostou dessa observação? A gente acabou de, digamos assim, juntar, né, a ideia de supremo ínfimo com ponto de aderência, tá? Legal. Gente, a próxima noção, ideia, muito importante, chama ponto de acumulação, tá? Então, olha, antes de eu escrever a teoria, a definição correta, só lembro, então, intuitivamente falando, né, usando a palavra acumulação, então, ponto de acumulação de um certo conjunto, tá? É um ponto onde em torno desse ponto tem infinitos pontos do conjunto, tá? Então, os pontos do conjunto, né, se concentra em cima de um ponto A, tá? Então, tá aqui a definição, tá? Definição. Um ponto A da reta é ponto de acumulação, tá? De um conjunto X, se acontecer o seguinte: toda vizinhança de A contém pontos de X diferente de A. Essa é a definição assim sucinta, limpa, tá? Toda vizinhança de A contém ponto de X diferente de A. Ah, mas você fala, isso aqui não parece ponto aderente? Não parece. Tem uma diferença enorme. O ponto aderente é um ponto que pode estar dentro de A ou fora de A, tá? E se o ponto está dentro de A, pode ser que você não consiga encontrar um outro ponto dentro do conjunto X diferente desse Azinho, tá? Então, essa é a grande diferença. E a outra diferença é que ponto de acumulação, se é ponto de acumulação, o conjunto X tem que ser infinito. Conjuntos finitos não tem pontos de acumulação, tá? Porém, conjuntos finitos contém pontos aderentes, né? Todos os pontos de um conjunto finito são pontos de aderência. Porém, nenhum ponto de um conjunto finito é ponto de acumulação, tá? Então, em outras palavras, A, um Azinho, é ponto de acumulação de um conjunto X grande se, para cada epsilon positivo, essa vizinhança A menos epsilon, A mais epsilon, interceptado com o conjunto X menos o ponto A, é não vazio. Por que eu coloquei menos? Porque eu estou dizendo que essa vizinhança interceptada do conjunto X, ou seja, essa vizinhança contém um ponto do conjunto X diferente de A, tá? Então, o diferente de A está aqui, eu tirei o A, e a intersecção é não vazia para dizer que tem um ponto dentro do X, tá? Então, de novo, toda a vizinhança de A contém pontos de X que não é o próprio A, tá? Em particular, essa ideia implica que o conjunto X é infinito, tá? Então, antes de eu provar essas coisas aqui, deixa eu fazer uma definição para a gente usar de vez em quando, tá? Um ponto da reta, que vamos falar assim, um ponto que não pertence ao conjunto, tá? Então, um ponto não é ponto de acumulação, então dizemos que esse ponto é um ponto discreto. Então, existem dois tipos de pontos: pontos de acumulação e ponto discreto, tá?
Ponto discreto é aquele ponto que existe uma vizinhança em torno dele que não tem nenhum ponto do conjunto. Então, ele está longe do conjunto. Tá? Então, quer dizer, não tem nenhum ponto diferente dele, né? Então, esses são os pontos discretos. Então, pontos discretos é tipicamente pontos de conjuntos finitos, tá? Então, em particular, olha só, dizer que o ponto não é de acumulação significa que existe um epsilon positivo, tal que a intersecção de A menos epsilon, né, A mais epsilon com o conjunto X, ou é vazio quando o A não está em X, ou é o próprio ponto A, tá? Ou seja, perto do ponto A não possui nenhum outro ponto de X, tá? Os elementos de X não vai acumular em cima de um ponto discreto, tá? Essa é a ideia. Gente, vocês têm que me parar para a gente refinar as ideias, reler as definições, tá? Então, gente, vamos lá. Então, tem o teorema 6, tá? O teorema 6 do livro diz assim: seja x grandão, tá? X grande é um subconjunto de números reais e há um ponto qualquer da reta, tá? Então, são equivalentes. É a mesma coisa afirmar qualquer uma dessas três. Então, são equivalentes. Primeiro, A é ponto de acumulação. 2. A é limite de uma sequência de xn que está dentro de x, mas nenhum elemento desse xn é o ponto A. Aqui está meio rabiscado, mas é o ponto A. Tá? Então, existe uma sequência com termos diferentes de A convergindo para A. Tá? Todo intervalo A menos R, A mais R, possui infinitos pontos de X. Tá? Então, essas três coisas são equivalentes. Dizer que A é ponto de acumulação significa que em torno de A, né, olha, A menos R, A mais R, possui infinitos pontos de X. Gente, essa altura, você pode achar, professor, eu não estou enxergando isso. Mas depois da demonstração, você percebe exatamente a diferença entre um ponto de acumulação e um ponto de aderência. Tá? A, a palavra-chave principal é que o ponto de acumulação a gente compara com pontos do conjunto que é diferente dele. E ponto de aderência, a gente compara pontos do conjunto que pode ser igual ou diferente. A gente não faz essa distinção. Tá? Pessoal, podemos demonstrar, então, esse teorema? Vamos lá. A implica B. Tá? Então, eu vou pegar um ponto A, ponto de acumulação. Tá? Então, eu vou agora pegar vizinhanças do tipo A menos 1 sobre N, A mais 1 sobre N. Por quê? Porque ponto de acumulação, eu posso pegar qualquer vizinhança. E sempre que eu pegar uma vizinhança qualquer, eu sei que nessa vizinhança tem pontos do conjunto X que é diferente do ponto A, tá? Então, ou seja, esse intervalo A menos 1 sobre N, A mais 1 sobre N, interceptado com conjunto X menos A, é não vazio. Então, isso aqui está garantido, tá? Olha, olhando dessa maneira, então eu sei que posso escolher, olhando para cada N, posso escolher um Xn, que está dentro do conjunto X, e o Xn não é o Azinho, tá? Ou seja, tem o seguinte, o Xn está dentro do conjunto A menos 1 sobre N,
A mais 1 sobre N interceptado com X menos A. Tá? Bom, gente, por causa dessa parte aqui, eu concluo que Xn tende para A. Tá? Por causa dessa segunda condição aqui da intersecção, tá, que o Xn está em X menos A, significa que os Xn são diferentes de A. Então, eu acabei de provar que se o Azinho, né, esse A é ponto de acumulação, então existe uma sequência Xn dentro do conjunto X grande, tal que Xn converge para A. Além disso, cada um desses Xn é diferente de A. Tá? Então, assim, em 3 linhas, a gente provou que A implica B. Tá? Agora eu vou mostrar que B implica C e depois mostrar que C implica A. Aí eu mostrei que essas 3 coisas são equivalentes. Todo mundo implica em todo mundo. Tá? Agora eu vou pegar o intervalo e mostrar que lá dentro tem infinitos pontos. Tá? B implica C. Então, gente, suponha que existe um intervalo A menos R, A mais R. E esse intervalo eu vou fazer por contradição, tá? Vou fazer por contradição. Eu quero mostrar que para todo intervalo, tá? Esse intervalo contém infinitos pontos do conjunto X. Então agora eu vou fazer essa demonstração, provar isso usando contradição. Então eu vou supor que existe um intervalo especial, bonitinho, tá? A menos R, A mais R, tal que, nesse intervalo, ele possui apenas um número finito de pontos de x. Tá? Não contém uma infinidade, contém só um número finito. Tá? E aí eu vou mostrar que temos uma contradição aqui. Tá? A contradição é que esse ponto A não vai ser um ponto de acumulação. Tá legal? Então, se possui apenas um número finito, né, de elementos x, então existe um epsilon muito pequeno, tal que a menos epsilon, a mais epsilon, interceptado com x, só contém o ponto A. Tá? Gente, como é que eu concluí isso tão rápido? Eu concluí pelo seguinte, dentro desse conjunto, só tem um número finito de elementos de x. Deixa eu fazer um desenho aqui, tá? Então, aqui está o ponto A e apagar aqui um. Aqui é o A menos R e aqui A mais R. O que eu sei de partida? Eu sei de partida que esse ponto A é ponto de acumulação, tá? Ponto de acumulação. Então, esse ponto de acumulação tem a seguinte propriedade. Esse intervalo especial só contém meia dúzia de elementos de A. Então, esse meia dúzia de elementos de A, ele vai estar aqui, ó. Tem meia dúzia, então esse aqui deve ser... Deixa eu ver que letra eu vou usar aqui. Ele deve ter um x1, deve ter um x2 aqui, deve ter um x3 aqui. Tá? Esse A um x ou não, tá? Não sei. E
Tá bom, vamos supor que tenha só meia dúzia, tenha só 4 elementos. Aí você percebeu que, como eu tenho meia dúzia de elementos, eu consigo comparar a distância de cada um deles com A. Então, a distância de x1 com A tem essa medida aqui, a distância x2 com A, que é mais perto, a distância x4 com A, que é zero, e distância x3 com A, que tem essa distância aqui. Aí eu consigo achar um epsilon bem pequeno, tá? Epsilon maior que zero, pequeno. Por exemplo, tá? O epsilon tem esse tamanho aqui, tá? Então, você percebe que essa vizinhança A menos epsilon, só possui um ponto igual a A intervalo, tá? Aí faz com que esse ponto A não seja mais ponto de acumulação, tá? Você viu que eu consegui um epsilon, né? Então, ó, logo existe um epsilon pequeno, tal que a intersecção de A menos epsilon, A mais epsilon, interceptado com X, na verdade, ou ele é vazio, ou ele é o ponto A, tá? Todas as duas opções, né, implica que o ponto A não é ponto de acumulação mais. E, portanto, é uma contradição, porque eu comecei, né, dizendo que esse ponto A era um ponto de acumulação. Tá? Legal, gente. Então, eu mostrei que B implica C. E aí, C implica A é imediato, porque o C está dizendo que toda a vizinhança do ponto A de acumulação tem que possuir infinitos pontos de X. Se ele possui infinitos pontos, então ele possui pelo menos 2 pontos, tá? Se tem infinito, tem pelo menos 2. Um pode ser igual a A e o outro, com certeza, então vai ser diferente de A, tá? Então, é ponto de acumulação, tá? Porque ponto de acumulação significa que toda vizinhança tem que conter um elemento de X diferente de A. Como essa vizinhança contém infinitos elementos X, pelo menos um deles é diferente de A, e, portanto, você provou que A é ponto de acumulação. Tá legal, gente? Então, se você dizer que vamos fazer mais uma revisão de ideias, tá? Gente, ó, deixa eu... Então, eu tenho um conjunto X aqui, tá? Um conjunto X. Aí eu digo que... E aqui eu tenho um conjunto A, número real, tá? Aí eu digo que esse ponto A é ponto de acumulação de conjunto X se perto de A possui uma infinidade de elementos de X, que é o item C do teorema aqui em cima, tá? Que é o item C aqui. Todo intervalo em torno de A contém infinitos pontos de X. Então, em particular, para ter ponto de acumulação, o conjunto tem que ser infinito, senão ele não satisfaz o item 3 ali. Então, gente, eu peguei um conjunto X, peguei um ponto A, aí alguém me diz, olha, o ponto A é ponto de acumulação de X. O que isso significa? Significa que aqui está o ponto A, perto desse ponto A tem um monte de elementos de X, tá? Um monte de elementos de X. Esses elementos de X estão se acumulando em cima do ponto A, estão ficando um em cima do outro aqui, acumulando, assim, sabe? Tá? Aglomeração, tá? Em torno do ponto A. Esse ponto A pode estar dentro do conjunto ou pode estar fora do conjunto, tá? Mas essa é a ideia. Dizer que um ponto A é de acumulação é porque em torno desse ponto, tá? Está tendo uma aglomeração de elementos de X. Só que
essa aglomeração pode estar em torno de um ponto A de X ou um ponto A que não está dentro de X, tá? Tá legal? Então, Professor, eu tenho uma dúvida. opa, Se por a reta, favor. se a reta for uniforme, esse ponto ainda vai ter uma aglomeração? O senhor tá mudo. Ser uniforme. É um intervalo, você fala? Isso, um intervalo qualquer. Tá legal. Então, deixa eu Tem fazer um exemplo. intervalos que não tem ponto de Ponto de acumulação. acumulação? Não, todo intervalo, dentro de um intervalo, pontos são pontos de acumulação, tá? Quando eu falo de intervalo. Aí, quais são os conjuntos que não têm ponto de acumulação? Eu pego esse daqui, ó. Um conjunto 1, 2, 3. O conjunto 1, 2, 3 não tem ponto de acumulação. Por quê? Porque se A é um ponto de acumulação de 1, 2, 3, qualquer vizinhança de A tinha que ter pontos do conjunto diferente de A, tá? Então, esses são conjuntos, por exemplo, eu peguei aqui. Deixa eu marcar agora. Tem 1, 2 e 3. Tá? Um ponto diferente de 1, 2, 3 não pode ser ponto de acumulação, porque se ele é diferente, digamos, ele está por aqui, tá? Um ponto A aqui. É diferente de 3. Então, se ponto A é diferente de 3, deve ter uma vizinhança bem pequenininha, um epsilon, tá? Tal que esse intervalo VA, né, dessa vizinhança de A, não contém nenhum elemento conjunto. Então, um elemento A fora do conjunto 1, 2, 3 não pode ser ponto de acumulação. Tá? Agora, e se ele for um desses, 1, 2, 3? Também não é ponto de acumulação, porque se fosse 1, eu pego uma vizinhança pequena aqui, e nessa vizinhança só tem um ponto de x, que é o próprio 1. Não existe um segundo ponto de x que é diferente de 1. Tá? Então, conjuntos desse tipo é chamado conjunto discreto. Tá? Ele não tem ponto de acumulação. Agora, por outro lado, deixa eu pegar esse conjunto aqui. X é aberto no 0, fechado no 1. Tá? Então, o que eu posso falar? Eu posso falar que todos os pontos de x são pontos de acumulação, tá? Porque é um intervalo. Porque no intervalo, qualquer ponto de um intervalo, perto dele tem infinitos pontos do intervalo, porque o intervalo é contínuo, ele não tem quebra, tá? Aqui está o 0, aqui está o 1, né? Fechado, né? Tem o 0 e 1. Aí você fecha os olhos e escolhe um ponto A qualquer aqui no meio. Ora, se o ponto A está no intervalo, é porque A é estritamente maior que zero e menor ou igual que 1. Então, só por ser estrita aqui maior que zero, você consegue mostrar que tem uma pequena vizinhança nesse desenho que eu fiz, onde tem infinitos pontos do conjunto tá, dentro dessa vizinhança. E se fosse aqui no extremo? Aqui no extremo também não tem problema. Qualquer vizinhança de 1 tem infinitos pontos menores que 1, né? Porque eu estou só olhando o lado esquerdo aqui, que está dentro do conjunto. O lado direito. O lado direito não importa, basta mostrar que tem uma infinidade de pontos, né? Então, está aqui. E se o ponto fosse 0? Não tem problema, qualquer vizinhança do 0 tem um monte de pontos à direita, né? Um pouquinho maior que 0, que está dentro do conjunto. Então, gente, todo ponto do intervalo
0, 1 é ponto de acumulação. Inclusive, o ponto 0, que não está dentro do conjunto. Tá? Então, gente, em geral, você fala assim, todo ponto de um intervalo é ponto de acumulação. Tá? Então, você está correto nesse aspecto. Bom, gente, então agora vem o teorema de Bolzano-Weierstrass, tá? Gente, ó, então são 9h40 já. Eu vou fazer, vou fazer o teorema de Bolzano e a gente encerra a aula. Então agora, antes de enunciar o teorema de Bolzano, deixa eu falar assim. Pega um conjunto fechado, aliás, um conjunto limitado, tá? Limitado. Gente, você pega um conjunto limitado e coloca infinitos pontos dentro do conjunto limitado. Olha, se eu colocar infinitos pontos dentro de um conjunto limitado, esses pontos, algum minuto tem que, em alguma hora, ele vai ter que aglomerar. Porque se todo mundo quiser manter uma distância um do outro, tá? Como se tivesse Covid, por exemplo, eu teria que ter uma distância, mas como eu tenho infinitas pessoas, aí eu vou somar infinitas distâncias de um com o outro, né? Pessoas, eu quis dizer pontos. Eu tenho infinitos pontos, eu tenho que manter uma distância de um ponto para o outro, e aí esses infinitos pontos não caberia dentro de um conjunto limitado. Então, infinitos pontos dentro de um conjunto limitado, em alguma hora tem que aglomerar em cima de algum ponto, tá? Tem que acumular, tá? Então, esse é o teorema de Bolzano-Weierstrass, versão conjunto, tá? Teorema 7 do livro. Então, ele diz assim, todo conjunto infinito e limitado possui um ponto de acumulação. Cara, não dá para colocar infinitos pontos dentro de um lugar limitado e exigir que todos os pontos tenham uma distância com a outra, né? Sejam pontos discretos. Não cabe. Então, para você colocar infinitos pontos num conjunto limitado, né? Numa região limitada, em algum lugar tem que aglomerar, tem que acumular, tá? Então, tem que ter um ponto de acumulação. Então, gente, a demonstração é um pouquinho sofisticado, tá? A gente vai usar a ideia de que toda sequência limitada possui uma subconvergente, tá? E essa subconvergente, o seu limite vai ser o ponto de acumulação, tá? Então é assim, seja x infinito e limitado, tá? Então, esse conjunto x infinito, tá, possui um subconjunto enumerável, que é infinito. A gente sabe que todo conjunto infinito possui um subconjunto que também é infinito, porém enumerável, consigo contar. Porque o conjunto infinito original poderia ser muito grande, poderia ser não enumerável. Gente, então isso é um resultado que a gente, né, já sabia há um bom tempo. Olha, então esse subconjunto S, eu posso escrever seus elementos já enumerados, como x1, x2, x3, etc. Então, essa sequência xn, tá? Essa é a sequência xn, que eu vou considerar aqui. Essa sequência é limitada, porque a sequência xn está dentro do meu conjunto x grandão, que é limitado. Então, a sequência é limitada. Aí, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass para sequências, tá? Essa sequência xn possui uma subsequência xnk, tá? Que eu chamo de yk, uma subsequência yk que, na verdade, é um xnk. E essa subsequência converge. Aí, se converge, eu posso dizer que essa subsequência converge para A, por exemplo. Então, yk converge para A. Note que o conjunto S, tá, que é o conjunto
do xn, tá? Eu quis dizer que esse conjunto, essa sequência S é um conjunto, tá? E, portanto, eu estou tacitamente supondo que, gente, desculpa, deixa eu falar assim. Essa sequência, esse conjunto é x1, x2, x3, porque esse conjunto era enumerável e eu enumerei. Mas como isso aqui é um conjunto, significa que quando eu faço essa notação, x1 é diferente de x2, x2 é diferente de x3. Porque a gente não escreve números repetidos dentro de um conjunto, tá? Então, quando eu enumerei, significa que todos os xn são diferentes. Então, é isso que eu estou querendo lembrar aqui. Olha, o S é um conjunto, né? Um subconjunto, portanto, a subsequência xnk que está dentro de S contém todos os elementos distintos, né? Que o xnk eu chamei de y. Então, é yk diferente de yl. São 2 a 2 distintos. Então, para cada epsilon positivo, eu sei que essa vizinhança A menos epsilon, A mais epsilon, interceptado com o conjunto S menos o conjunto A, é não vazio. Tá? Por quê? Porque dentro de conjunto S tem um monte de pontos YK, tá? Que são todos diferentes um do outro, eles não são iguais a A, tá? E, portanto, a vizinhança de A contém pontos de S diferentes de A. Então, isso aqui é não vazio. E, portanto, eu acabei mostrando que esse ponto A é ponto de acumulação do conjunto X. Tá? Por que é ponto de acumulação do conjunto X? Porque qualquer vizinhança A mais epsilon, A menos epsilon de A contém elementos YK que está dentro de X grandão, né? Porque ele está dentro do subconjunto, está em particular no conjunto. E esses YK são diferentes de A. Tá? Então, a gente acabou provando o teorema de Bolzano-Weierstrass para conjuntos, usando o teorema de Bolzano-Weierstrass para sequência. Gente, importante, claro, a demonstração é importante, mas a outra coisa importante é essa ideia, tá, gente? Tá certo, gente? Você quer colocar infinitos pontos dentro de um intervalo limitado, tá? Dentro de uma região limitada. Então, não tem saída. Essa infinidade de pontos tem que acumular em algum lugar, tá? Pode acumular em vários pontos, mas pelo menos em algum ponto ele tem que acumular, tá? Deixa eu dar um exemplo. Ó, já terminou a nossa aula aqui, vou dar um. Deixa eu pegar essa. Ó, um N pertence aos naturais. Então, esse conjunto X está contido no intervalo 0, 1, tá? Por quê? Porque esse conjunto tem o número 1, tem um meio, tem um terço, um quarto, um quinto, um sexto. Então, ele está contido nesse intervalo limitado, 0, 1. Tá? Mas esses elementos xn, eles são infinitos, né? Porque tem um 1, tem um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto. Então, tem infinitos elementos. E ele está dentro de 0, 1. Tá? Ele é limitado. Então, esse conjunto tem que possuir um ponto de acumulação. Tá? Esse conjunto X não pode ser discreto. Os pontos que estão dentro do conjunto X têm que acumular em alguém, tem que aglutinar. Então, gente, para esse exemplo,
qual seria o ponto de acumulação? O ponto onde os elementos de X vai querer ficar assim, acumulado ou, né, aglomerado. Gente, abre o microfone e me dá um reply aqui. O meu conjunto tem infinitos pontos. Ele é do tipo 1 sobre n. Ele vai estar acumulado durante todo o conjunto? Seu áudio ficou ruim por um instante. Desculpa, professor. O ponto vai estar acumulado por todo o conjunto e o Caleb falou no zero. No chat. Falou pelo chat. Ah, sim. Então o Calab acertou, tá? Esse conjunto, ele é o zero, tá? Essa infinidade de pontos dentro de X, tá? Uma hora tem que aglomerar, porque ele não consegue ficar isolado um do outro, tem uma distância. Por quê? Porque esses infinitos pontos estão dentro de um lugar confinado, tá? No intervalo 0, 1, que é pequenininho, por assim dizer. Então, esse infinidade de pontos tem que acumular em alguém. E aí, olhando, ele acumula no zero. Aí você fala, mas por que ele não poderia acumular, por exemplo, tá? Aqui está o 1, aqui está o 0. Por que não poderia acumular no 2/3? Mas 2/3 não. Aqui é tudo assim, meio, meio. Por que não poderia acumular aqui no 1/3? Porque o próximo, depois de 1/3, viria 1/4, tá? E antes do 1/3 tinha 1/2, tá? Então você percebeu que 1/3 não é ponto de acumulação porque tem uma vizinhança em torno de 1/3 que não tem ninguém do conjunto a não ser o próprio 1/3, tá? Então, da definição de ponto de acumulação, tem que ter alguém do conjunto diferente dele, que é do 1/3. Portanto, 1/3 não é ponto de acumulação. O meio é ponto de acumulação? Não. 1/500avo é ponto de acumulação? Não. O único ponto de acumulação é o zero. Tá? Por quê? Porque qualquer vizinhança que contém o zero, tá? Pelo princípio de Arquimedes, essa vizinhança contém pontos tipo 1 sobre n para n grandão. Tá? Então, zero é o único ponto de acumulação. Ficou legal? Então, não é assim, qualquer ponto do intervalo é ponto de acumulação do conjunto X. O conjunto X só possui um ponto de acumulação e, por sinal, um ponto de acumulação está fora do conjunto X. Às vezes está dentro, às vezes está fora. E tá legal, gente. Então, já são quase 10 horas. Daqui a pouco eu coloco a aula passada já digitado e corrigido no Moodle, né, para vocês poderem ler, mas como eu sempre lembro, né, gente, o nosso livro-texto é um livro publicado, né, por um autor famoso, assim, consagrado, o Brasil inteiro usa aquele livro como referência bibliográfica base para curso de análise, e aí vocês têm que ler o livro, tá? Ler as definições. Aí você entendeu a definição, fecha o livro e tenta escrever no papel, com a sua mão. Não é só pensar, porque pensar num flash, você já mudou para um outro pensamento. Então você tem que, né, testar a sua mão, tá? Para ver se você consegue repetir o argumento. Depois você redige com suas palavras os teoremas e faz a sua demonstração. Aí você fala, professor, isso aqui não é desumano? Não. Todo matemático formado fez isso. Eu fiz isso quando eu era aluno de graduação. Eu fiz curso de análise um pouco mais
avançado, quando eu fui aluno de mestrado, tá? Aí no doutorado eu estudei outras coisas, tipo análise funcional, medida, equações diferenciais parciais. Mas, gente, então, eu não estou assim suplicando de joelho, mas eu estou só falando, né, gente? Faz parte. Eu fiz esse treinamento, os outros professores, tá, do departamento de matemática estudaram análise dessa maneira, tá? Estudaram álgebra dessa maneira, estudaram álgebra linear dessa maneira, diferente de GA e de cálculo, porque GA e cálculo é para fazer conta, não é para ficar demonstrando teorema. A álgebra linear, sim, prove isso, prove aquilo, e a gente... É engraçado, eu tenho mais de 60 anos e ainda sei demonstrar os teoremas de análise de álgebra linear sem olhar livro. Tá legal, gente. Muito bom dia para vocês. Eu vou fechar o compartilhamento. E deixa eu ver. E é isso aí. Obrigado, pessoal, pela audiência aí. Eu sei que a turma é grande e só vocês que assistem aula e isso, para mim, é muito importante, tá? Então, eu agradeço aí e espero que vocês aproveitem das coisas que eu falo aqui. Eu que agradeço, professor. Até mais. Até a próxima aula. Gente, um abraço aí, bom dia, até mais. Bom dia.